Vamos atualizar o mercado da bola do Santos e neste vídeo vamos falar sobre a possibilidade de troca envolvendo Lucas Evangelista por Guilherme, reviravolta envolvendo o meio-campista Galopo do São Paulo e também sobre a primeira contratação do Santos que foi fechada. Então vem comigo para a gente falar sobre o Peixe e quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Bom, vamos começar falando então sobre essa possibilidade de troca entre Santos e Red Bull Bragantino por Guilherme e Lucas Evangelista. Vamos à matéria da UOL que fala o seguinte: o técnico Pedro Caixinha pediu a contratação de Lucas Evangelista, meio-campista, comandado por ele no Red Bull Bragantino. O Santos pensa em aproveitar o interesse do Braga no atacante Guilherme, que também desperta o interesse do Vasco. A procura do Red Bull Bragantino animou Guilherme, que também gosta da ideia de reforçar o Vasco. O Peixe entende que pode rolar uma troca envolvendo os dois jogadores, que possuem 29 anos. Santos mantém boa relação com o Bragantino. O Peixe deve oficializar a venda de Lucas Barbosa ao clube paulista por cerca de 16 milhões nos próximos dias. Guilherme custou 5 milhões ao Santos junto ao Grêmio, se destacou na Série B e atualmente o Santos pede cerca de 20 milhões de reais pelo jogador. Já o Lucas Evangelista custou ao Bragantino 7 milhões de reais. Falando inicialmente sobre essa possibilidade de troca, hoje eu faria, né? São dois jogadores que têm a mesma idade. Entendo que o Santos precisa de peças coringas no meio-campo. O Lucas Evangelista, a gente fala que é um meio-campista completo, sabe fazer mais que uma função. E, na minha opinião, um jogador que se porta muito bem em campo. Tem esse conhecimento também do trabalho do Pedro Caixinha, então isso também facilitaria, cortaria caminhos, né, em relação a essa adaptação de um novo treinador, de um novo estilo de jogo. Acho que seria importante. E o Guilherme eu não o vejo como titular no Santos, ainda mais se a gente pensar na possibilidade do Soteldo ficar no Santos para a próxima temporada. Ah, Nájila, mas precisa de reserva. Precisa de reserva. Mas se você pode ter um jogador como o Guilherme como uma moeda de troca para um jogador que aí, opinião, tá? Pode ser mais útil, eu faria essa troca, tá? Não sei se vocês concordam comigo, mas deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Falando também sobre meio-campista, vamos à reviravolta da novela Galopo, porque o Galopo estava perto do Santos, aí apareceu o interesse do Boca, o Galopo ficou mais distante, só que agora o Santos tem Pedro Martins como novo CEO, que entrou na negociação e o Galopo voltou a ficar perto do Santos. Então vamos aqui a duas matérias. Vamos começar primeiro com a matéria do Diário do Peixe, que fala o seguinte: o Santos está perto de fechar a contratação do meio-campista Galopo, de 25 anos, que pertence ao São Paulo. O jogador que inicialmente recusou a proposta santista mudou de ideia após negociações conduzidas pelo novo CEO do clube, Pedro Martins. Galopo realizará exames médicos e, se aprovado, será anunciado como reforço. E aí, a UOL também traz a informação: o Santos compraria o Galopo cerca de 4 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 24,8 milhões de reais, se ele atingisse uma meta. Essa meta que a gente trouxe aqui anteriormente, cerca de 60% dos jogos atuando por pelo menos 45 minutos. Inicialmente era essa meta, tá? Então, se ele atingir esse número, o Santos paga 4 milhões de dólares ao São Paulo pelo jogador. Ele só atuou em 28 oportunidades nessa temporada. É um jogador que, quando ele aparece no Banfield da Argentina, muito bem, chamou a atenção de diversos clubes sul-americanos, inclusive o próprio São Paulo. Ele vai muito bem nessa primeira temporada, só que depois acaba que ele passa por várias lesões e esse ano ele acabou não conseguindo ter essa sequência. Então, o Galopo, para mim, é uma aposta, uma incógnita, porque não acho um jogador ruim, já mostrou no próprio São Paulo, no futebol argentino, que pode jogar e pode jogar bem, só que a gente não sabe como que ele chega, né? Se ele vai conseguir se adaptar, vai conseguir jogar a intensidade que o Pedro Caixinha gosta, e isso é importante a gente questionar também, porque é um outro estilo de jogo. Pedro Caixinha gosta de intensidade, gosta de marcação-pressão, gosta de atacar de forma vertical. Então, vamos ver se caso de fato ele venha para o Santos, vai conseguir se adaptar nesse sentido, tá certo? E
Vamos agora à informação da UOL sobre a primeira contratação fechada do Santos. A matéria fala o seguinte: o Santos concluiu o acordo pelo zagueiro Luizão, do Novo Horizontino, nesta sexta-feira. As diretorias de Santos e Novo Horizontino terminaram com sucesso a negociação pelo defensor, destaque da Série B, de 21 anos. Luizão será comprado pelo Peixe, o anúncio será feito nos próximos dias. O Santos espera o acerto com outros reforços para anunciar o atleta. A ideia é formalizar a vinda do defensor com menos alarde. Luizão terá concorrência de Gil, que recentemente renovou seu contrato com o Santos, Lua Pérez, João Basso e Jair. Inclusive, o Jair pode ser negociado, o Palmeiras está de olho nele, Botafogo, deve receber nos próximos dias, assim que a janela abrir, novas propostas do Porto e também da Atalanta. Então é mais um jogador promissor que chega ao Santos. As primeiras referências, conversando com alguns colegas que cobrem o Novo Horizontino, são positivas. É claro, uma coisa é você jogar no Novo Horizontino, com todo respeito, mas é um time com menos pressão, menos exposição, e outra coisa é você jogar no Santos. Mas é um jogador que é tratado com muito carinho, com muito cuidado, que pode sim dar um zagueiro interessante. Então vamos acompanhar. Já desejo sorte ao Luizão. Em breve deve ser anunciado pelo Peixe, tá certo? E bom, vamos falar também sobre outra possibilidade aqui, que é de Thiago Maia, que pode voltar ao Santos, ele que atualmente está no Internacional. Matéria da UOL que fala o seguinte: o Santos tem negociações em andamento para contratar o volante Thiago Maia do Inter. O Peixe abriu conversas nos últimos dias e busca um acordo com o Colorado para selar o retorno do jogador de 27 anos. Thiago Maia está de férias e não tem pressa para definir seu futuro. O jogador recebeu outras sondagens no mercado da bola. As partes ainda não tratam a negociação como encaminhada, já que o Inter ainda tem débitos a tratar com o Flamengo pela compra do volante. Lembrando que o Internacional fechou a contratação do Thiago Maia por 4 milhões de euros, o que na época dava 24 milhões de reais. A chegada de Caixinha e Pedro Martins fizeram o Santos acelerar as buscas por novos reforços. A diretoria do Peixe quer contar com as novas peças já para a pré-temporada nos Estados Unidos. Então, mais um jogador aí que o Santos está em busca, Thiago Maia, volante do Internacional. A gente sabe que o Santos está nessa busca por jogadores de meio campo, volantes principalmente. A gente sabe de certeza que o Alisson não fica, Balieiro e Sandri devem ser emprestados para outras equipes. Ainda é uma incógnita a questão do João Schmidt, que é um jogador que desperta interesse em outros clubes, assim como o Tomás Rincon. E por que eu falo do Tomás Rincon? Porque é um jogador que tem um salário muito alto no Santos. E esse salário vai aumentar também em 2025. Então, pode ser que mais para frente o Santos pese essa questão de custo-benefício, já que o Tomás Rincon não é um titular absoluto no time do Santos, Então, às vezes você tenta tirar um jogador e traz outro jogador que pelo menos pode acirrar ainda mais essa desculpa. Então vamos ver como que vai ficar essa situação envolvendo o Rincon no Santos, tá bom? Mas me fala aqui nos comentários qual negociação mais te agradou, mais te empolga, qual você está torcendo para que aconteça ou não aconteça. Quero saber a sua opinião. E mais uma vez, faço o lembrete, hein? Participa aqui do nosso sorteio para você concorrer a uma camisa oficial do Santos e na próxima semana a gente anuncia quem foi o vencedor, quem foi a vencedora. Grande abraço e até a próxima.